Olá, turma, na aula de hoje você vai aprender a realizar o cálculo de E elevado a uma matriz A vezes um escalar T. A teoria relacionada ao conteúdo consta no final do vídeo. Nesse exercício, ele quer que você calcule o E elevado a de T, onde A é esta matriz aqui. Primeiramente, lembre que você só pode realizar esse cálculo se sua matriz A é uma matriz quadrada. Então, o que você deve fazer para encontrar o E elevado a vezes T? Primeira coisa, você tem que verificar qual é o tamanho da sua matriz. Observe que ela tem N igual a 2, ou seja, o seu E elevado a vezes T vai ser escrito desta maneira aqui. Alfa 1 mais alfa 0 mais alfa 0 vezes T, I, onde A 9 é esta alfa matriz 1 T, e é a matriz alfa 1 identidade. T Então, mais a alfa nossa 0. matriz vai ficar da seguinte forma. Tudo bem? Onde a nossa R de lambda, certo? É igual a alfa 1 lambda mais alfa 0, ok? E agora, o que nós vamos fazer primeiramente é encontrar os autovalores de A vezes T, certo? Então, nós temos o seguinte, a gente tem que a nossa matriz A vezes T vai ser da seguinte forma, matriz A vezes um escalar T, ou seja, nós vamos ter a seguinte matriz, T, 9T e T, tudo bem? Feito isso, agora a gente vai encontrar os autovalores desta matriz. Aí você relembra lá de álgebra linear, como que nós fazemos para encontrar os autovalores de uma matriz. Você vai ter que calcular, colocar aqui o primeiro passo, encontrar o determinante, certo? Da matriz AT, que é essa daqui, certo? Vai ficar T, 9T e T, tudo bem? Mas, aí nós temos o que? Menos lambda, que multiplica a nossa matriz identidade, que é 1, 0, 0 e 1. Certo? Organizando, nós temos o seguinte, determinante de T, 9T e T, menos, certo? Essa matriz aqui, ó, lambda. Na verdade, eu vou colocar assim, ó, mais e o menos aqui, tá bom? Menos lambda, 0, 0 e menos lambda, certo? Porque é um escalar multiplicando esses valores aqui dentro da nossa matriz, ok? Isso daqui é igual a quanto? Agora você vai continuar organizando. Determinante, certo, de quem? Então, você vai ter essa matriz aqui, ó. T mais menos lambda é T menos lambda. T mais 0 é T. 9T mais 0, 9T. E 9 mais menos lambda, 9T menos lambda. Tudo bem? Pronto. Agora, você tem que tirar o determinante desta matriz aí, certo? Opa, só corrigindo aqui, é somente T menos lambda. Então, vamos lá. Como que vai ficar esse determinante? Vai ficar da seguinte forma. T menos lambda vezes T menos lambda menos 9T vezes T. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. T menos lambda vezes T menos lambda menos 9T que multiplica T, certo? Então, aqui nós temos T menos lambda ao quadrado menos 9T ao quadrado, certo? Se você desenvolver isso, nós vamos obter T ao quadrado menos 2T lambda mais lambda ao quadrado menos 9T
ao quadrado. Ou seja, isso daqui é igual a t ao quadrado, né? Menos 9t ao quadrado, que eu tô colocando os termos semelhantes um próximo do outro, né? Então, eu vou obter esta equação, que resumindo é menos 8t ao quadrado menos 2t lambda mais lambda ao quadrado. Tudo bem? E agora, o que você vai fazer para encontrar os valores de lambda? Uma ideia é você fatorar esta equação aqui. Ela fica fatorada da seguinte forma: menos lambda mais 4t vezes lambda mais 2t. Isso daqui igual a zero. Tudo bem? Ou seja, nós vamos ter menos lambda mais 4t igual a zero e lambda mais 2t igual a zero. Ou seja, menos lambda igual a menos 4t, o que implica que lambda é igual a 4t. Você vai aplicar na R de lambda e lambda igual a menos 2t. Pronto, você encontrou aqui dois valores para lambda. Feito isso, agora, então vai ficar da seguinte forma, fica assim, ó, e elevado a quanto? 4t é igual a 4t alfa 1 mais alfa 0. Do mesmo modo que vai ficar e elevado a menos 2t igual a menos 2t alfa 1 mais alfa 0. Tudo bem? e alfa 0. E aí você tem que resolver esse sisteminha aí, tá? Pronto, dado o sisteminha, agora nós precisamos encontrar os valores de alfa 1. Uma ideia é multiplicar aqui por 2, certo? E aí nós vamos obter o seguinte sistema. Repete aqui a primeira linha, certo? Que é essa daqui. E aqui nós vamos ter 2e elevado a menos 2t é igual a menos 4t alfa 1 mais 2 alfa 0, certo? Aqui é um 0. Tudo bem? Observe agora que nós conseguimos cancelar esse termo aqui. Tudo bem? E vai sobrar quem? Vai sobrar o seguinte, você vai somar, certo? O que sobrou aqui. Então, vai ficar assim, ó, e elevado a 4t mais 2e elevado a menos 2t é igual a 3 alfa 0. Ou seja, nosso alfa 0 é e elevado a 4t mais 2e elevado a menos 2t dividido aqui por 3, certo? Feito isso, você vai substituir em uma das duas aqui, né? E eu vou escolher a primeira, tudo bem? Então, vai ficar da seguinte forma. E elevado a 4t é igual a 4t alfa 1 mais o resultado que nós encontramos aqui, que é, vou colocar aqui em parêntese, e elevado a 4t mais 2e elevado a menos 2t sobre 3, certo? Ou seja, nós vamos ter e elevado a 4t. Como esse termo aqui não depende do meu alfa 1, eu já vou passar todos eles para este lado daqui. E elevado a 4t dividido por 3, certo? E o outro da mesma maneira, menos 2e elevado a menos 2t sobre 3. Tudo isso igual a 4t alfa 1, certo? Já que nosso objetivo é encontrar o alfa 1. Observe aqui que os nossos termos são semelhantes, tudo bem? E aqui nós temos um produto misto. Então, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, fica aqui, ó, 2 sobre 3 e elevado a 4t
menos 2 sobre 3e elevado a menos 2t. Tudo bem? Isso daqui igual a 4t, que multiplica alfa 1. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar em evidência o 2 sobre 3. Então, vou ter aqui, ó, e elevado a 4t menos e elevado a menos 2t, certo? E aí, eu vou fazer mais alguma coisa. Eu vou dividir todo mundo aqui por quem? Por 4t. E isso daqui é igual a alfa 1, certo? Logo, quanto que é realmente o nosso alfa 1? Você vai repetir a primeira, vai multiplicar pelo inverso da segunda, certo? E aí, você vai obter o seguinte, que o alfa 1 é igual a 1 sobre 6t, que multiplica e elevado a 4t, menos e elevado a menos 2t. Tudo bem? Então, nós já temos aqui o nosso alfa 1 e o nosso alfa 0. Agora, nós só vamos substituir nesta nossa matriz aqui, para poder determinar a e elevado a vezes t. Tudo bem? Quando você substituir todo mundo, fazer toda a manipulação, você vai encontrar e elevado a vezes t igual a 3e elevado a 4t mais 3e elevado a menos 2t. Aqui, 9e elevado a 4t menos 9e elevado a menos 2t na primeira linha, e na primeira coluna, e na segunda coluna, e elevado a 4t menos e elevado a menos 2t, e aqui 3 vezes e elevado a 4t mais 3e elevado a menos 2t. Tudo bem? Tudo isso daqui multiplicado por 1 sobre 6, certo? Então, você encontrou a sua e elevado a de t. Aqui nesse exemplo, ele quer que você calcule a e elevada a de t, onde a nossa matriz A é de Alfa ordem 2. 3 por 3, tudo bem? Ou seja, nós temos n igual a 3, certo? Quando nós temos n igual a 3, como que é a nossa e elevada a de t? Ela é da seguinte forma: a ao quadrado, t ao quadrado, mais alfa 1, a vezes t mais alfa 0, que multiplica a matriz identidade, certo? Feito isso, observe que você vai precisar calcular quem? Agora, a ao quadrado, ou seja, uma potência de uma matriz. Então, primeiramente, nós vamos calcular ela. Feito isso, você vai olhar para esta equação e vai pensar quem eu preciso encontrar. Observe que você precisa, primeiramente, calcular a ao quadrado, ou seja, a potência de uma matriz, certo? Então, vamos lá para depois substituir aqui. Nós vamos ter a seguinte forma: nós temos que a ao quadrado é igual a esta matriz aqui, que é a nossa matriz A, certo? Vezes quem? Vezes ela mesma. Então, eu vou só repetir aqui, tudo bem? Feito isso, nós vamos ter uma nova matriz, que também é de ordem 3 por 3, certo? Então, vamos lá. Quando você multiplica a primeira linha pela primeira coluna, nós vamos ter 3 vezes 3 mais 1 vezes 0 mais 0 vezes 0. Ou seja, nós vamos ter aqui 9. A mesma coisa, primeira linha, segunda coluna, nós vamos ter
6. Primeira linha, terceira coluna, nós vamos ter 1. Agora, segunda linha, primeira coluna, nós vamos ter 0. Segunda linha, segunda coluna, quando você fazer essa operação, nós vamos obter 9. Segunda linha e terceira coluna, nós vamos obter 6. E a mesma coisa você vai fazer para os outros, tudo bem? Nós vamos obter aqui 0, 0 e 9, tudo bem? Logo que você obteve a sua A ao quadrado, agora nós vamos substituir aqui, tudo bem? Então, vai ficar como? A nossa E elevada a de T é da seguinte maneira. Fica assim, ó. Alfa 2, que multiplica essa matriz aqui que nós encontramos, certo? Então, eu vou só repetir aqui. Vezes, né, T ao quadrado mais alfa 1, vezes a nossa matriz A, que é 3, 1, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 3, certo? Vezes T, mais alfa 0, que multiplica a matriz identidade, certo? Que é 1, 0, 0, 0, 1. Pronto. Feito isso, você ainda consegue organizar mais ainda a nossa E elevado a de T. Quando você multiplicar alfa 2 por essa matriz e vezes o T ao quadrado e organizar aqui também o mesmo para as outras, nós vamos obter E elevado a de T como sendo essa seguinte matriz aqui. Vou colocar aqui ela, tá bom? Então, ela vai ser, a primeira linha dela vai ser 9 alfa 2 dt ao quadrado mais 3 alfa 1 t mais alfa 0. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0, ok? Aqui, 6 alfa 2 t ao quadrado mais alfa 1 t. 9 alfa 2 t ao quadrado mais 3 alfa 1 t mais alfa 0, 0. E a última coluna vai ser alfa 2 t ao quadrado, aqui 6 alfa 2, deixa eu puxar mais um pouco aqui, 6 alfa 2 mais alfa 1 t, e aqui 9 alfa 2 t ao quadrado mais 3 alfa 1 t mais alfa 0. Tudo bem? Então, aqui nós temos a nossa matriz, ok? E que representa a E elevada a de T, certo? Feito isso, você vai observar o seguinte: quem é a minha R de lambda, certo? Vai ser escrita da seguinte maneira. Então, vou colocar aqui, ó, R de lambda, sua função R de lambda é alfa 2 lambda ao quadrado mais alfa 1 lambda mais alfa 0. Tudo bem? Onde nós temos que derivar lambda em relação a essa função aqui, certo? A primeira vez vai ser o quê? 2 alfa 2 lambda mais alfa 1, certo? E derivar a segunda vez, que eu vou representar aqui, certo? Com 2zinho aqui em cima, né? Derivar lambda a segunda vez com relação à minha função vai ser 2 alfa 2. Tudo bem? Agora, o que que nós vamos fazer? Encontrando essas fórmulas, tudinho, nós vamos agora encontrar os altos valores de A vezes T, tudo bem? Para depois nós substituirmos, certo? Porque com os altos valores a gente encontra quem? O nosso alfa 2, certo? E o nosso alfa 1. A gente vai montar um sisteminha, certo? Mas vamos lá fazer e aprender. Nós queremos calcular a nossa A de T, certo? Ou seja, você vai pegar a matriz A e vai multiplicar por T, tudo bem? Você vai obter quem? Essa seguinte matriz aqui, ó.
3t, t, 0, 0, 3t, t, 0, 0 e 3t, tudo bem? Só que agora, nós queremos calcular quem? Nós queremos encontrar os autovalores desta matriz aqui, certo? E aí você lembra como que nós encontramos os autovalores de uma matriz? Eu primeiro preciso encontrar a equação característica, certo? E como que nós encontramos a equação característica? Através do seguinte determinante, certo? Que seria agora a minha A vezes T, que eu vou colocar aqui como sendo esta matriz aqui. Então, é 3T, T, 0, 0, 3T, 0, 0, 0, 3T, certo? Mais, então, vou colocar aqui, ó, menos lambda, certo? Que multiplica a matriz identidade, tudo bem? Que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, certo? Então, nós temos que calcular este determinante aí, ok? Então, nós vamos obter quem? Nós vamos obter o determinante, certo? De 3t menos lambda, né? Então, vou colocar aqui, ó, 3t menos lambda. Aqui, ó, t menos... Só que menos lambda vai multiplicar 0, então só vai sobrar t. E aqui é 0, menos lambda vezes 0, 0 também, então aqui é 0, certo? Próxima linha. Aqui eu já tenho 0, e aqui também vou ter 0, então aqui é 0. Aqui eu tenho 3t mais menos lambda que multiplica 1, então eu vou ter 3t menos lambda, certo? Aqui eu já tenho 0 e depois eu vou obter outro 0, então aqui também é 0, certo? Opa, tem um problema. Aqui é t, né? Então, aqui é t, desculpa. Então, aqui vai ficar t e aqui vai zerar, então aqui é t. Tudo bem? Na hora de eu copiar, eu copiei errado aqui. Ainda bem que eu olhei. Próximo. Aqui é 0 e vai ser 0, certo? 0 também vai ser 0. E aqui vai ficar 3t menos lambda, certo? 3t menos lambda. Então, você tem que calcular o determinante desta matriz aqui. Como que é o determinante de uma matriz? Isso daqui igual a 0, certo? Vamos gerar a equação característica através do determinante? Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Nós temos, vou repetir aqui a minha matriz, tudo bem? Que é essa daqui. 3t menos lambda t. Aqui 0, 0 e 3t menos lambda. Vou passar aqui o tracinho, certo? E vou repetir as duas primeiras colunas. 3t menos lambda, 0, 0. T, 3t menos lambda e 0, certo? Esse 0 aqui... ele é em cima do t, tá? Igual como se fosse aqui. É que quando eu passei ficou muito feio, né? Mas vamos lá. Como que é o determinante dessa matriz? Esses daqui descem multiplicando, né? Então, vou colocar aqui. Vai ficar como? Observe que vai ficar o seguinte, ó. 3t menos lambda ao cubo e os outros dois vão zerar, né? Então, vai ficar assim, ó. 3t menos lambda ao cubo e todos os outros vão zerar, certo? Agora, nós vamos fazer subindo, né? Então, vai ser esse vezes o 0 aqui, porque era para ele estar aqui, né? Vai dar 0. Esse vezes esse também vai dar 0. E aqui também vai dar 0, certo? Então, nós temos que esse determinante aí tem que ser igual a 0. Pronto, você encontrou a sua equação característica. Você precisa desenvolver ela? Não, porque você quer encontrar o valor de lambda que zera, né, esta equação. Observe que como nós temos aí 3 raízes e ambas, certo, são iguais a 3t, certo? Então, nós temos 3 raízes iguais e ambas são 3t, tudo bem? Encontradas essas raízes, agora nós vamos voltar lá naquelas fórmulas que nós encontramos
anteriormente, né, para montar o nosso sisteminha, tudo bem? E como que vai ser o nosso sistema? Vai ser da seguinte maneira, vai ficar assim, ó, E elevado a quem? 3t é igual a alfa 2, 9 vezes t ao quadrado mais alfa 1 vezes 3t mais alfa 0, certo? Lembre que aonde tinha lambda, você vai substituir pelos valores que você encontrou. Então, lambda 1, que estava ao quadrado, vai ficar 9t ao quadrado, porque você leva esse ao quadrado. E aí você tinha outro só com valor de lambda, por isso que ficou 3t. E aqui, acompanhando o alfa 0, nós não temos nenhum lambda, por isso que fica desta maneira, tudo bem? Agora, se lembra que na primeira derivada, desculpa, da equação, tinha dado 2 alfa 2 vezes lambda mais alfa 1, certo? Então, nós vamos substituir a e elevado a 3t nela. Só que como tinha o 2, 2 vezes 3 vai ficar 6t, certo? Alfa 2 mais alfa 1, tudo bem? E a última, observe que ela não depende de lambda, então vai ficar simplesmente 2 alfa 2. Agora, nós vamos encontrar os valores de alfa 1 e alfa 2 que satisfazem esse sistema. Vamos lá resolver o sistema. Nós temos que alfa 2, certo? É igual a e elevado a 3t sobre 2, tudo bem? E aí você pega esse valor e vai substituir aqui na nossa segunda equação, que nós vamos ter a seguinte forma: e elevado a 3t é igual a alfa 2, que é o que encontramos aqui, certo? Vezes 6t mais alfa 1, tudo bem? Então, quem é alfa 1? Aqui eu já vou simplificar, tudo bem? Vai se tornar 3t. Certo? Nós temos que e elevado a 3t menos 3e elevado a 3t é igual a alfa 1, certo? Ou seja, nós temos que o nosso alfa 1 é igual a 1 menos 3t, que multiplica e elevado a 3t, certo? Agora, só basta encontrar quem? O nosso alfa 0, certo? Então, aqui eu já tenho o alfa 1, tenho aqui o meu alfa 2, e agora é só substituir para encontrar o alfa 0. Então, nós vamos ter assim, e elevado a 3t é igual a alfa 2, que é e elevado a 3t dividido por 2, vezes 9t ao quadrado, mais o alfa 1, que é 1 menos 3t, que multiplica e elevado a 3t, mais alfa 0, certo? Observe que nenhum desses termos depende de alfa 0, então eu vou passar todo mundo aqui para o lado esquerdo. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. E elevado a 3t menos 9 sobre 2, e elevado a 3t, menos, certo? 1 menos 3t elevado a 3t, que é igual a alfa 0, certo? Se você pegar e organizar direitinho, nós vamos ter que o alfa 0 é igual a 1 menos 3t mais 9 sobre 2t ao quadrado, que multiplica e elevado a 3t. Pronto, você encontrou os valores de alfa, certo? Alfa 1, alfa 2 e alfa 0, certo? Agora, o que você vai fazer? Você vai substituir nesta matriz para poder encontrar a e elevado a t ao vezes quadrado t. dividido por 2. Você vai obter e elevado a vezes t é igual a essa matriz aqui, 1, 0, 0, t, 1, 0, t e 1, que multiplica e elevado a 3t. Pronto, você encontrou a sua
Pronto, você encontrou o que você estava querendo.